tá no modo ser legal no YouTube. Acho que tá indo. Aqui apareceu gravando, pelo menos. Então, show. Bom, você faz uma introdução ou faço a introdução? Como é que a gente está fazendo? Não, acho que você pode começar. O pessoal já está um pouco na dinâmica já do curso também, já é o nosso 4º dia. Tá ótimo. Então, vamos lá. Bom, gente, hoje, então, é o 4º dia desse curso de regulação que o ERG-REG preparou para os alunos da graduação. Eu sou a Ana Luísa Calil, sou membro do REG desde a sua fundação. Fui uma das pessoas que, junto com o professor Zé Vicente, enfim, Pedro, Renato, Karina, estava lá no dia que o REG nasceu, efetivamente. Já são 4 anos de projeto até aqui. E a gente tem um objetivo, acho que o Zé falou um pouco na primeira aula, de trazer a regulação para dentro, né, da discussão acadêmica, para dentro da discussão do dia a dia. A regulação está em tudo. A gente está num país que é extremamente regulado, então a regulação está em tudo. E a gente sabe que com essas quase 2 semanas de aula, né, não dá para suprir todo um programa de direito regulatório, mas pelo menos algumas noções básicas vocês vão ter no final desse curso, e eu acho que esse é o nosso objetivo. Eu sou doutoranda atualmente na USP, aqui em São Paulo, e a minha tese ela vai ser exatamente sobre o tema da aula de hoje, que é o poder normativo das agências, e mais especificamente, como deve ser exercido o poder normativo pelas agências. E então é mais ou menos nisso que eu vou me focar na aula de hoje. A Ana me falou que os slides estavam dando confusão na hora que projetava, que o chat sumia, então eu vou fazer igual a ela, eu vou seguir um roteiro, eu vou passar esse roteiro para vocês depois, e aí a gente não fica com o problema de vocês não me verem, ou enfim, problema com o vídeo, e aí acho que não vai prejudicar em nada. Então, a gente segue dessa forma, eu acho até para a gravação é melhor. E bom, eu queria conversar um pouco com vocês nesse início da aula, porque eu até olhei um pouco o que a Ana deu nos últimos 2 dias. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre as mudanças que o direito administrativo passou nos últimos anos, para a gente poder falar de poder normativo das agências de uma forma mais qualificada possível. Então, vamos lá. Na minha graduação, e aí eu sempre vou contar um pouco da minha experiência pessoal para ajudar vocês a fixarem o que eu falar aqui. Na minha graduação, talvez só 2 pessoas tenham se interessado por direito administrativo. Eu me formei na UERJ em 2013 e só eu e Renato acho que fomos as pessoas que efetivamente abraçamos o direito administrativo como uma paixão, né? Como algo que a gente gostava de fato. E é engraçado olhar para a graduação hoje e ver o quão mais gente se interessa por direito administrativo. E isso não é à toa, gente. O direito administrativo, comparado com os outros ramos do direito, direito civil, direito penal, próprio direito constitucional, ele é um adolescente. É um adolescente porque ele se consolidou, de fato, com uma disciplina no Brasil muito tardiamente. E a Ana, ela falou com vocês muito sobre, né, as reformas administrativas e sobre a reorganização administrativa que o país foi passando ao longo dos anos, especialmente a partir de Getúlio Vargas e com o auge na ditadura militar. E é justamente nesse contexto de um poder executivo muito forte, autoritarismo, que o direito administrativo começa a se consolidar como uma disciplina. Ou seja, a gente está falando de um período que é relativamente recente. E é um período que é relativamente recente, e mais que isso, é um direito, é um ramo do direito que vai inchando ao longo do tempo. Tudo que vocês podem falar qualquer coisa, digitar qualquer palavra no chat, que eu vou falar de algum jeito do porquê isso tem a ver com o direito administrativo. Qualquer coisa que vocês possam imaginar. A passagem que a gente paga no ônibus é direito administrativo. A gente está dentro de, enfim, um serviço público, da prestação de um serviço público, que envolve o método dessa prestação, que envolve para onde vai esse dinheiro, que envolve, enfim, se essa prestação é direta pelo Estado, se a prestação é feita por um particular.
Se você usa o seu celular, ele foi homologado e certificado por quem? Por uma agência reguladora, a Anatel. Então, assim, o direito administrativo, ele está um pouco em tudo. E não à toa é assim que a gente tem muita regulação. A gente tem muita norma, que é direito administrativo. Então, a gente tem um direito que ele é pulverizado. É um direito que é pulverizado em várias áreas, é um direito que é pulverizado em vários graus normativos, é um direito que é pulverizado num sentido que você não vai encontrar um código, igual a gente tem um código civil, um código penal. Você vai encontrar direito administrativo um pouco em tudo. Então, um especialista em direito administrativo, ele vai ter que saber não só a lei, ele vai ter que saber, e diria que muito mais, as normas infralegais. E por normas infralegais, a gente está falando também de regulação. A gente está falando também das normas técnicas, das normas específicas, das normas que vêm de entidades da administração indireta e também da administração direta. E é por isso que é tão difícil você ser um especialista em direito administrativo. Porque a cada demanda que vier para você, você vai ter que estudar aquele tema em específico. Então, você vai estudar um dia telecomunicações, você vai estudar um dia saúde, você vai estudar um dia seja lá o que for. Porque é assim que a prática do direito administrativo exige. E você, enfim, com isso você vai criar também sub-ramos de especialidade. Com isso, eu estou querendo dizer para vocês o quê? O objeto do direito administrativo ao longo dos anos, ele foi inchando, ele foi crescendo. A gente tem um super direito administrativo hoje, um hiper complexo direito administrativo, que a gente está falando de tudo ao mesmo tempo e de várias regulações que coexistem entre si, se chocam entre si, se sobrepõem entre si. E essa é a grande complexidade do direito administrativo. Mas, Ana, e aí como é que a gente faz, então, para fazer uma análise regulatória, para estudar direito regulatório, para resolver um caso de regulação, né? Como é que a gente faz? Eu sempre gosto de trazer a regra do mais geral para o mais específico. E isso vale, assim, para diversos casos de direito administrativo que vocês tiverem na vida de vocês. Primeiro, como diz o nosso querido ministro Barroso, tudo está na Constituição brasileira. Nossa Constituição ela é extremamente analítica, extremamente extensa. O que você quiser encontrar na Constituição, você encontra. Então, o seu ponto de partida numa análise de direito administrativo, de regulação, tem que ser a Constituição. A gente vai partir dali. Ali, muito provavelmente, a gente vai encontrar o que a gente está precisando em termos de resposta mais geral. Depois a gente vai para a lei, porque muito provavelmente a lei vai trazer mais alguns parâmetros dentro daquele, enfim, assunto que a gente está tratando. Aí a gente vai descer para ver se tem algum regulamento dessa lei, para ver se tem algum decreto, para ver se tem alguma, enfim, norma a nível regulamentar. Depois a gente vai ver a regulação em si. A gente vai olhar instruções normativas, resoluções e etc. Mas repara que você não pode fazer o caminho inverso. Porque, às vezes, quando você começa de algo muito específico, você perde o quê? A dimensão geral da questão. Então, sempre é bom começar do mais geral e ir para o mais específico numa análise de direito administrativo. E tudo isso que eu estou contando para vocês são elementos, vamos dizer assim, de premissa, para vocês entenderem melhor o poder normativo, para vocês entenderem melhor como olhar, com que lente olhar para esse poder normativo das agências reguladoras. Então, assim, em resumo de premissas que eu acho que a gente precisa ter em mente para a aula de hoje a gente está falando de um direito administrativo que foi se tornando muito complexo. Se vocês pegam um direito administrativo de 30 anos atrás, vocês vão ver que o foco da discussão era completamente outro. A gente estava falando ainda de supremacia de interesse público, a gente está falando ainda de princípio da legalidade muito forte, a gente está falando de outros assuntos que não regulação. A regulação é algo recente. E é muito importante que vocês saibam disso, porque muita coisa que a gente vai falar na aula de hoje é um processo que está em curso.
É um processo que ainda é dinâmico, é um processo que ainda vai sofrer modificações nos próximos anos. A gente ainda está desenvolvendo, de fato, uma consolidação do poder normativo no Brasil. E aí é como eu vou efetivamente começar o tema da aula de hoje. Então, quando a gente fala em poder normativo das agências reguladoras, eu acho que é algo muito natural hoje para os alunos de graduação aceitar que uma agência pode editar norma. Eu duvido que algum de vocês questionaria uma resolução da Anvisa. Se a Anvisa pode ou não regular, se a Anvisa pode ou não atuar. Eu acho que não é algo que vem à cabeça de um aluno de graduação ou mesmo de alguém que, enfim, entenda um pouco de direito administrativo, questionar a legitimidade do poder normativo. Acho que todo mundo reconhece que as agências têm um poder de editar norma. Mas isso não foi sempre assim. E isso não foi sempre assim porque a gente tinha, né, obviamente no passado, uma ideia muito rígida de separação de poderes, né, de que o legislativo legisla, o executivo ele vai executar a norma e o judiciário vai exercer o controle judicial, enfim, vai exercer o seu poder judicante. Essa ideia fixa, rígida de separação dos poderes, ela vai ao longo dos anos, né, ao longo do desenvolvimento da prática jurídica, meio que se mitigando. Você vê que você não poderia ficar com caixinhas estanques para cada um dos três poderes, porque isso inviabilizaria o exercício das funções administrativas. Isso inviabilizaria o exercício da administração pública. E onde começa a ficar evidente que o executivo precisava editar norma também para poder fazer com que a máquina pública funcionasse de fato. A ideia de um poder normativo do poder executivo, ela, vamos dizer assim, se consolida dentro do direito administrativo nos Estados Unidos no pós-guerra. E é engraçado a gente falar que isso se consolida em um país que negava o direito administrativo no início do século passado. Porque os Estados Unidos, como vocês sabem, é um país de matriz liberal. E como países de matrizes liberais, enfim, no geral, você não tem uma presença do Estado tão forte. Você tem muito mais a presença do poder legislativo no exercício, né, do poder normativo do que propriamente do poder executivo. Né? A ideia de estados liberais é deixar na livre iniciativa, deixar na livre concorrência a maior parte das questões. Só que nesse país tradicionalmente liberal, que a gente tem o início do desenvolvimento do que a gente entende hoje como poder normativo das agências, porque o momento do pós-guerra exigiu que, para a recuperação da economia americana, houvesse uma intervenção estatal. E essa intervenção estatal nos Estados Unidos, lá no pós-guerra, né, no pós-segunda guerra, ela vai se desenvolver por meio da atuação de agências executivas, que é onde veio a nossa inspiração no modelo de agências reguladoras. Essas agências elas foram criadas justamente para dirimir questões de nichos específicos, obra pública, saúde e assim vai. E essas agências, elas ganharam poder para poderem atuar no dia a dia da administração de uma maneira mais célere do que atuaria o legislativo. Então, essas agências, elas surgem não do nada. Por quê? Se essa agência surgisse do nada, muito provavelmente haveria questionamento se essa agência seria uma entidade legítima. Então, de onde vieram essas agências? Assim, de onde veio a criação dessas agências que vão trazer para a gente essa teoria do poder normativo, né? Tudo isso que a gente vai conversar hoje. Elas foram criadas por lei. Ou seja, o que os poderes fizeram entre si? O legislativo, reconhecendo a necessidade de uma resposta técnica mais pronta, mais rápida, em relação a determinados temas, ele vai fazer, por meio de uma lei, uma delegação legislativa. Ou seja, o legislativo vai delegar poder para o poder executivo, para essas agências,
para que elas atuassem de maneira a editar norma em determinados temas técnicos. Então, você vai ter uma autorização do legislativo. Ele vai estar transferindo o poder. Ele vai estar falando basicamente assim: eu tenho a função de legislar, mas eu estou delegando uma parcela dessa minha função para uma entidade técnica, que é parte do Poder Executivo. Então, essa lei que vai criar a agência, né, cada agência vai ter a sua lei de criação, ela vai definir limites e possibilidades, né, parâmetros para a atuação normativa da agência. Então, vamos pegar um exemplo, né? A Anvisa, que está sendo muito falada por causa do contexto da pandemia. A Anvisa ela pode atuar dentro da vigilância sanitária, dentro do contexto de medicamentos, vacinas, saúde. A competência da Anvisa é enorme, gente. Vai de cosmético e cigarro até vacina. Então, assim, é uma competência muito grande. A Anvisa pode atuar nisso tudo, por quê? Porque o Congresso Nacional editou uma lei falando que a Anvisa tem poder normativo para essas matérias. Agora, a Anvisa ela não vai poder exercer o seu poder normativo fora desse quadro legal, fora do que o Congresso delegou para ela, fora do que a lei delegou para ela. Então, o poder normativo, ele vem do nada? Ele vem de uma atuação quase que espontânea do Poder Executivo? Não. O poder normativo, ele é oriundo de uma delegação legislativa. Ele é oriundo de um permissivo legal que transferiu o poder para as agências atuarem dessa maneira. A grande questão é que as leis que fazem essa delegação, elas, no geral, são muito abertas. Então, assim, a agência acaba tendo amplos poderes dentro da área de atuação dela. E aí, assim, isso, obviamente, vai sujeitar a agência, enfim, a controle posterior. Nem tudo que sair da agência a título normativo vai ser válido. Em alguns pontos, é claro que a agência ela pode extrapolar sua competência. Mas aí, enfim, a gente vai ter aula de controle, eu não vou roubar o pedaço dos meus colegas. Mas, enfim. Mas o que é importante aqui para a gente é a lei ela vai definir parâmetros. A agência ela não vai exercer o poder normativo de uma forma completamente aleatória. Ela vai estar sujeita a determinados limites. E esses limites vêm da teoria da delegação, né? Da delegação legislativa que a gente está falando. Lá nos Estados Unidos, alguns autores, e aí, enfim, vai estar direitinho os autores referenciados no roteiro para vocês. Alguns autores fizeram um mix de parâmetros que eles consideram mínimos para essa delegação. Ou seja, para que uma delegação seja válida, ela vai ter que observar determinados parâmetros mínimos. E esses parâmetros, gente, eles visam muito a proteção da legalidade também, para você ter alguma garantia de que aquele exercício do poder normativo não vai ficar desenfreado ao longo do tempo, não vai ser completamente solto, e não vai dar para a agência um poder enorme a ponto dela poder praticar atos que sejam autoritários, por exemplo. Isso, em um país como o nosso, né, um país latino-americano, que sofre com autoritarismo, né, e com a necessidade constante de conter o poder executivo, seja ele a nível presidencial, seja ele a nível de nichos do poder executivo, é muito importante, né? Eu acho que tudo que vier de parâmetro para a gente é um mecanismo de controle, é um mecanismo de você olhar para aquela atuação e ver se aquilo é ou não, está ou não extrapolando o que a lei determinou. E, gente, é tão importante se a gente pensar do ponto de vista de controle, se a gente pensar do ponto de vista de que o executivo não pode atuar de forma desenfreada, é tão importante que se a gente pensar em grandes ditaduras, em grandes regimes autoritários, não estou falando só de Brasil, estou falando de Argentina, estou falando da própria Alemanha, estou falando de Rússia, estou falando, enfim, de vários países que tiveram regimes autoritários ou totalitários muito fortes. Todos os instrumentos de dominação, assim, digamos, os instrumentos que consolidaram esses regimes, não foram lei, gente. Foi tudo ato executivo. Foi tudo norma infralegal. Foi tudo norma que veio do executivo.
Então, assim, quando os Estados Unidos vê a necessidade de um executivo mais atuante para recuperar a economia no pós-guerra, os Estados Unidos também tinham medo de recair para um autoritarismo ou recair num inchaço do Estado, que era experiência de diversos outros lugares do mundo. E aí, assim, ele tenta conter um pouco o executivo, criando esses parâmetros para a delegação legislativa. Isso vai se repetir em outros países que contêm muito o poder executivo. Se a gente pensar no direito alemão, no direito administrativo alemão, gente, assim, depois de tudo que a Alemanha passou, o que você vai querer evitar a todo custo? Um outro regime parecido minimamente com o que a Alemanha viveu, enfim, na época da guerra e com Hitler e tudo mais. Você quer evitar aquilo a todo custo, aquele tipo de regime. Então, a Alemanha pós-Hitler, a Alemanha pós-regime autoritário, ela vai pensar em conter o poder executivo dela de uma forma muito contundente. Tanto é que o princípio da legalidade na Alemanha é muito forte. A gente está falando de um país que pensa muito mais na legalidade estrita. A Alemanha não quer saber de norma infralegal, não. A Alemanha quer saber de lei em sentido estrito e de contenção máxima no poder executivo. Tanto que lá o executivo tem muito pouco espaço para interpretar a norma. Muito pouco. E o movimento que aconteceu na Alemanha, apesar da gente ter também uma característica de um direito administrativo historicamente autoritário, não aconteceu tanto aqui. Aqui o nosso poder executivo continua com um complexo de atribuições e competências muito grande e com um controle ainda mitigado. Eu acho que até nos últimos anos esse controle, não tenho certeza, esse controle aumentou, assim, o escopo de controle das ações do executivo aumentou muito nos últimos anos. Mas a gente ainda tem, em termos de arranjo, de ordenamento, um poder executivo muito solto. E eu vou dar exemplos ao longo da aula do porquê que eu estou falando isso. Mas, assim, estou mostrando para vocês um cenário mundial em que a gente tem uma preocupação de conter o poder executivo de alguma forma, né? A gente tem que delegar poderes normativos, mas de maneira contida, e que a gente precisa dessas normas infralegais para fazer a máquina pública funcionar. Então, vamos criar parâmetros para isso funcionar. Bom, o primeiro parâmetro, são 8 parâmetros, gente, que eu separei aqui, olhando a doutrina mais recente, o que a gente tem de delegação para contar para vocês. O primeiro parâmetro, ele vai bem em linha com o que eu falei com vocês no início da aula. Começar do mais geral para ir para o mais específico. Então, o primeiro parâmetro vamos olhar se a delegação tem previsão na Constituição ou na lei formal. Esse é o primeiro parâmetro. Eu vou colar aqui os parâmetros no chat, que aí vocês acompanham comigo. O segundo parâmetro é se isso é um ato expresso de delegação. O que você está delegando? Estou delegando a competência de editar normas de vigilância sanitária. Ou seja, eu estou falando expressamente qual é a minha delegação. Eu estou dizendo que é dentro daquele nicho específico. Eu estou definindo a área da minha delegação. Quanto a esse ponto 2, a gente vai ter 2 modelos. Alguns que são mais abertos e alguns que são mais delimitados. Os 2 são admitidos. Você pode delegar de maneira um pouco mais aberta ou você pode delegar de maneira um pouco mais fechada. O importante é que você defina o que você está delegando. Então, você vai olhar como essa delegação. Então, o primeiro se tem previsão constitucional ou em lei. Segundo, como essa transferência está sendo feita. O terceiro, para quem essa transferência está sendo feita. Você está transferindo para uma agência? Você está transferindo para uma autarquia comum? Você está transferindo para um agente público em específico? Você está transferindo para um órgão, um ministério? Para quem você está transferindo esse poder? Para quem você está delegando esse poder? O quarto são limitações. E essas limitações do ponto 4, elas são no seguinte sentido. Você pode editar normas sobre X, Y, Z, mas você não pode editar normas sobre recurso administrativo.
Você não pode editar normas sobre licitação. Você não pode editar normas sobre determinado tema. Então, assim, restrições podem ser fixadas na lei que faz a delegação, né? No ato que faz a delegação. Ponto 5 é que a delegação ela pode ser revogada. Ou seja, você pode puxar de volta aquela competência. Então, se, enfim, o Congresso decidir que não quer mais delegar determinado poder para um determinado órgão ou entidade, ele pode revogar, editar a lei, alterar a lei, e, enfim, e isso é admitido pela teoria da delegação. Afinal, o poder originário, ele é do Congresso. Então, se ele delega, ele também pode tirar. Esse ponto ele é um pouco mais controverso com a consolidação histórica do poder normativo. E ele é um pouco mais controverso por conta de um ponto que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são as capacidades institucionais. Guardem essa informação, a gente daqui a pouco vai voltar nela. Então, a gente tem também o ponto 6, que é a preservação da idêntica competência delegada, ou seja, eu não posso delegar mais do que eu sou competente. Se eu sou competente para fazer X, eu vou delegar X. Eu não posso delegar X mais Y. Então, eu tenho que observar o que eu estou delegando. Você vai poder ter um controle político na delegação, e aí, esse controle político, ele vai variar em termos de grau, de acordo com o que você está delegando, de acordo com a matéria que você está delegando e de acordo com a entidade que você está delegando. Quanto mais técnica e autônoma é a entidade que recebe o poder normativo, mais difícil é ter um controle político, porque a gente vai estar fugindo da discussão política, né, e a gente vai estar numa discussão muito mais técnica. Então, isso varia de certa forma. Acabei de ver que o ponto 8 foi cortado aqui para vocês. E o ponto 8, e o último, em termos de parâmetros, é permitir o controle do judiciário dos limites da delegação. Então, você vai poder controlar, né, o judiciário vai poder controlar se aquela delegação está sendo, né, se o exercício da função está respeitando a delegação ou não. Então, assim, esses parâmetros, gente, eles vão servir para conter um pouco o poder normativo. Para dizer, olha, a gente, tudo bem, a gente como legislativo reconhece que é preciso que o poder executivo edite norma, mas ele vai estar condicionado a alguns limites. No Brasil, o desenvolvimento do poder normativo, como eu já estava falando com vocês antes, ele surge, né? Ele se consolida, começa a se consolidar lá atrás, no momento que você edita, né, que se edita dentro da ditadura militar, o famigerado Decreto-Lei 200 de 67. Eu fico indignada cada vez que a gente tem, algo que aplica o Decreto-Lei 200 de 67. Porque a gente está falando de um decreto da ditadura dos anos 60 para regular a organização administrativa. Assim, do ponto de vista institucional, a gente já mudou muito em termos de organização para a gente estar aplicando um decreto dos anos 60. As instituições, elas já se tornaram outras instituições. É claro, a gente tem problemas históricos, eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo arranjo. O direito administrativo, como eu estava falando para vocês no início, mudou. A gente hoje tem um direito administrativo muito mais policêntrico. A gente tem diversos centros de poder. Tema da aula de hoje, gente, tema da aula da Ana, da primeira aula da Ana. A gente tem uma administração gerencial, que vai pensar em quê? Em agências reguladoras técnicas discutindo temas, uma para transporte, uma para saúde suplementar, uma para vigilância, uma para energia elétrica, mais as agências municipais, mais todo mundo. Fora as agências, a gente tem a participação da sociedade civil na administração pública muito mais forte hoje em dia. A gente tem necessidades relacionadas à transparência, muito mais fortes hoje em dia. E o que eu quero dizer com isso tudo? O Decreto-Lei 200 de 67, ele foi editado e pensado num contexto que você estava no meio de uma ditadura, né? Você estava no meio de um regime autoritário. Então, você não tinha uma preocupação em agregar dentro da sua administração pública
transparência. Você não tinha a preocupação de agregar dentro da sua administração pública participação social. Você não tinha a preocupação de agregar dentro da sua administração pública contraditório e ampla defesa. Então, a gente continua aplicando para o que é a nossa base, gente, que é o nosso arranjo institucional, uma lógica normativa da época da ditadura. Então, assim, é difícil a gente conseguir evoluir em termos institucionais só criando novas leis, só criando, enfim, pensando do ponto de vista operacional e não pensando do ponto de vista institucional. Então, quando eu falo que eu fico indignada, quando eu tenho que falar de Decreto-Lei 200 de 67 em uma aula de 2021, é um pouco por isso. Assim, que o nosso direito administrativo ele ainda tem uma matriz muito autoritária, apesar de ter mudado muito já nos últimos anos. Mas, enfim, críticas à parte, né? Momento reclamando aqui à parte, querendo ou não, o Decreto-Lei 200, ele teve o seu papel de grande importância, que foi tentar tornar a administração pública mais eficiente. E aí, assim, não sei se vocês sabem dessa informação, e acho bacana destacar que muita gente diz que foi a Emenda Constitucional 19 que trouxe a eficiência para o plano normativo no Brasil, o que é uma informação equivocada. A primeira menção à eficiência na administração pública é do Decreto-Lei 200 de 67. É a primeira vez que um compromisso com eficiência administrativa é mencionado em uma norma no Brasil. Então, a Emenda Constitucional 19, ela vai o quê? Alçar a eficiência para nível constitucional. Mas a origem disso está no Decreto-Lei 200. Fora o ponto de vista de pensar em eficiência, né, de pensar numa reforma gerencial, que é o que a Ana conversou com vocês nas últimas aulas, o Decreto-Lei 200, ele vai meio que dividir as competências entre entidades da administração direta e entidades da administração indireta para não concentrar nem centralizar competência em ninguém. Então, a partir do decreto, você tem dois movimentos dentro da administração. O primeiro é a desconcentração, que é você partilhar competências dentro da mesma estrutura hierárquica, dentro da mesma estrutura de poder. E você tem também a descentralização, que é você tornar a administração pública mais técnica e criar novos centros de poder fora da estrutura central. Então, eu vou tentar, assim, ilustrar para vocês nunca mais esquecerem a diferença. Se eu tenho um problema de pele, acordei hoje cheia de pereba, eu vou num cardiologista? Não, né? Assim, se eu acordei cheia de pereba, bom, né? Primeiro eu vou olhar no Google, vou descobrir que eu tô com câncer, mas fora isso, assim, depois que passar o susto e voltar à lucidez, eu provavelmente vou procurar um dermatologista. Porque problemas de pele são tratados, né, primariamente por um dermatologista. Obviamente, outras doenças, como né, assim, estudantes de direito sempre pensam no mais e se. Claro, outras doenças causam sintomas na pele, etc. Mas, mais diretamente, se você tem um problema de pele, você vai no dermatologista. A lógica da descentralização é mais ou menos essa dentro do direito. Se você tem um problema relacionado à aviação, você precisa de uma entidade especialista em aviação para falar sobre aquilo. Se você tem um problema de vigilância sanitária, você precisa de uma entidade especialista em vigilância sanitária para tratar daquilo. E mais que isso, você precisa de uma entidade de aviação, vigilância sanitária, que tenha algum grau de autonomia técnica, que tenha um grau de autonomia decisória, para poder dizer aquilo dentro da competência dela sem interferências externas de cunho político, não técnico. Então, você descentralizar é você criar essas ilhas de conhecimento técnico, especializados para determinados temas. Se a gente pensa em descentralização, a gente vai estar pensando em várias entidades que exercem competências em nichos específicos. O IBAMA é uma autarquia,
que vai exercer sua competência em matéria ambiental. As agências reguladoras, cada uma dentro da sua caixinha. O INSS, dentro de Previdência. Então, assim, se você olhar para as agências, para as autarquias e para as entidades, elas têm uma competência muito específica. Na desconcentração, você está falando da mesma estrutura. Você está falando, assim, do núcleo político, do núcleo governamental, do núcleo que vai estar falando em condução de políticas de uma maneira geral, na aplicação de um plano de governo, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista também de plano político, gente. Quando a gente pensa no Ministério da Saúde, no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Educação, a condução desses ministérios é lógico, ela é técnica, deveria ser, mas ela tem um cunho político muito ligado a quê? A quem está na presidência. Então, assim, vamos lá, o presidente ele vai nomear um ministro da Saúde que seja completamente contrário a ele? Não, porque senão ele vai ser maluco. Então, assim, geralmente você tem uma conversa política, né, uma coerência política dentro da mesma estrutura hierárquica muito maior. E você está sujeito, por tabela, a mais interferências políticas, né? A ideia de descentralizar é fugir um pouco dessa interferência. É você dar mais autonomia para determinadas entidades que precisam ser técnicas. Então, toda essa lógica da regulação, ela vai pensar nisso. A gente está falando de entidades técnicas, né, as agências reguladoras em especial. A gente está falando de entidades técnicas que estão fora da estrutura hierárquica tradicional do Poder Executivo. E a atividade regulatória, gente, ela vai ser, em termos de função administrativa, um novo meio de pensar como o Estado pode estar presente, mas, ao mesmo tempo, admitir mais consensualidade, mais participação, mais ouvir quem ele está regulando. A lógica das agências, ela é muito... Eu gosto dessa ideia de permeabilidade. Permeabilidade é participação social. Você tem consulta pública, você tem mais transparência, você tem mais acessibilidade à tomada de decisão. Então, torna a regulação, de certa forma, um pouco mais coerente com o direito administrativo que eu estava falando para vocês, que é o direito administrativo atual. É um direito administrativo que admite participação social, é um direito administrativo que perde o seu viés exclusivamente autoritário. Enfim, então a gente tem essa importância da regulação dentro desse novo paradigma de direito administrativo. E a regulação, ela vai fazer a gente pensar em um ponto que é muito interessante também, que é, se as agências dão conta de um monte de coisa, né, de um monte de tema, a gente acaba chegando a uma conclusão que a gente não precisa de lei para tudo. Que muitos temas que a gente dependia exclusivamente da lei, enfim, da presença de uma figura normativa do poder legislativo, ela não é tão necessária quanto a gente pensava, assim. Então, junto com a consolidação das agências, a consolidação do poder normativo, a gente vai ter um movimento de, nossa, a gente não precisa de lei para tudo. A gente pode fazer muita coisa por regulação, para atingir nossos objetivos, para atingir o interesse público e para atender o setor regulado. E o Aragão, o professor Alexandre Aragão, tem um artigo ótimo sobre isso. Eu deixei citado aqui no material que eu vou mandar para vocês. Então, assim, a consolidação do poder normativo, ela vai abrir para a gente um leque fora da lei, né? Fora da lei não ilegal, fora da lei como mecanismo. Mostrando que é possível fazer muita coisa por norma infralegal. E que essas normas, elas têm uma coercitividade, né, tão equivalente quanto de uma lei. E isso é muito importante do ponto de vista de técnica, do ponto de vista de como tratar de temas essenciais à administração pública. E aí, na aula do André, vocês vão saber um pouquinho mais das técnicas de regulação. Não vou tratar nisso hoje. Então, até aqui, até esse ponto na nossa aula, o que eu quero que vocês tenham absorvido? Primeiro, que o poder normativo das agências não é algo muito recente.
Quer dizer, não é algo muito antigo, é algo relativamente recente. Relativamente recente porque vai se intensificar no pós-guerra nos Estados Unidos, vai se intensificar mais ou menos no mesmo período aqui, quando a gente tem o Decreto-Lei 200, a criação de entidades que foram parte dos movimentos de desconcentração e descentralização da tomada de decisão do poder público. O poder normativo ele vai se consolidar de fato com a criação das agências nos anos 90, com o papel da doutrina nos anos 2000 também, para reforçar o poder normativo das agências, para trazer para dentro da discussão do Brasil tudo que se fala dentro da delegação legislativa, dentro da delegação do poder do legislativo para o executivo, mostrando que as agências podem atuar normativamente porque tem uma lei autorizando, porque a Constituição autorizou, porque a gente teve algo autorizativo anterior que permitiu que elas exercessem esse poder normativo. E é isso, gente, isso se consolida nos anos 2000, de fato, depois de muita discussão sobre se a legalidade estrita era o que deveria prevalecer, enfim, o que deveria prevalecer. E aí eu acho que é muito uma situação que acontece no direito, que, assim, a realidade consolida determinada questão, o poder normativo das agências, e aí chega num determinado ponto que é impossível voltar atrás. É impossível voltar atrás porque vai ser retroceder em diversos graus. E isso é muito engraçado. Assim, na próxima aula que eu vou dar para vocês aqui no curso, eu vou falar sobre a parte de inovação, né? Enfim, regulação de inovação. Foi mais ou menos o que aconteceu mais recentemente com, enfim, aplicativos de maneira geral, né? Modelo Uber, assim, digamos. Quando decidiram proibir o Uber, né? Quando alguém teve a brilhante ideia, né? Os taxistas tiveram a brilhante ideia de vamos tentar proibir o Uber no Brasil. O Uber estava tão consolidado, o modelo já estava tão consolidado, demorou tanto a esse movimento acontecer, que era impossível voltar atrás. A prática social ela já inviabilizava você declarar aquela prática ilegal. E também já inviabilizava você querer equiparar Uber a táxi. Então, assim, mais ou menos a mesma coisa aconteceu com o poder normativo. Quando viu, já estava todo mundo regulando, já estava todo mundo editando norma, e aí você querer bater na tecla que não podia ter poder normativo, que a agência não podia ter poder normativo, não dava mais. Já estava num ponto que não dava mais para voltar atrás. Agora, beleza, se nos anos 2000, lá no início dos anos 2000, a gente consolida a ideia de, beleza, poder normativo é legítimo. Legítimo porque é oriundo de uma delegação legislativa, a lei fixa parâmetros, etc. Tá bom. Agora a gente tem que pensar no passo seguinte. O passo seguinte, gente, é qualidade da regulação. A gente vai ter que pensar em como tornar essa regulação que vem do Poder Executivo o mais qualitativa possível, o mais técnica possível. E aí, um termo que é um termo que causa muito incômodo para os administrativistas, viu? Um termo que é muito falado dentro desse contexto é o da discricionariedade técnica, né? Que haveria, por trás das agências reguladoras, uma discricionariedade técnica. Que diabos é isso, né? Bom, a primeira vez que discricionariedade técnica foi mencionado foi num trabalho de um austríaco, e depois também foi desenvolvido na Alemanha. Foi um trabalho de um austríaco que estava tratando sobre o tema da discricionariedade, falando sobre interpretação de conceitos jurídicos indeterminados. Só lembrando a vocês que a gente sabe que dentro do direito administrativo a gente tem uma divisão, que é a vinculação, atos vinculados, e discricionariedade, atos discricionários. Na explicação tradicional, assim, digamos, a vinculação seria aquela em que os elementos do ato, né, os elementos do ato administrativo estão previstos na lei. Você está amarrado em todos os elementos do ato, ou em boa parte dos elementos do ato, por uma previsão legal.
está vinculado à lei. Na discricionariedade, você tem um juízo de conveniência e oportunidade para tomar sua decisão. O que isso quer dizer? Que você não está vinculado à lei? Peronomútil. Você está vinculado de alguma forma à lei. Você vai exercer sua discricionariedade porque a lei assim te deu competência, a lei assim te deu os poderes para atuar. Mas o que essa discricionariedade, essa conveniência e oportunidade quer dizer? Que você pode usar elementos extrajurídicos para você tomar sua decisão. Quando a gente fala em conveniência e oportunidade, gente, não é dizer que você não tem que observar a lei. Né? Eu brincava com os meus alunos na época que eu dava aula na FRJ, que se alguém escrevesse isso na prova, eu zerava a questão. Não é isso. Conveniência e oportunidade, né? Existir um juízo de conveniência e oportunidade no ato discricionário é dizer que você pode incluir outros elementos para sua tomada de decisão. E você tem uma liberdade de escolha que você vai ter mais de uma resposta correta, assim, digamos. Né? Você vai ter mais de uma resposta correta devidamente motivada. Você vai decidir com base em elementos extrajurídicos e vai justificar do porquê que você está decidindo daquela forma. Então, a discricionariedade, ela abre mais espaço para interpretações plurais. Você tem mais possibilidades de escolha dentro de uma determinada situação que te exige tomar uma decisão. Na vinculação, você está mais amarrado. Às vezes, é a própria lei que vai te dar. Olha, você pode escolher isso, isso ou isso. Você tem aquelas 3 opções e vai estar amarrado naquilo ali. A discricionariedade técnica, que é o termo, enfim, da nossa ementa da aula, e que é muito utilizado quando se fala em agência, seria uma discricionariedade em que é necessário, no seu juízo de conveniência e oportunidade, usar critérios técnicos e conhecimentos específicos. Em qual sentido, professora? Seguinte sentido. Para você fechar um estabelecimento por conta de questões sanitárias, você vai ter que utilizar de uma motivação sanitária, né? De uma motivação que seja coerente com aquilo que você pretende. Então, se eu quero fechar um restaurante porque ele não segue as regras as regras sanitárias em vigor, eu vou ter que usar meu conhecimento técnico para isso, né? Eu, Ana Luísa, não sou capaz de analisar se um restaurante cumpre ou não regras sanitárias, porque eu não sou técnica para isso. Mas, obviamente, um auditor sanitário vai conseguir, né? Um auditor da vigilância sanitária vai olhar um local insalubre e vai conseguir fazer um juízo técnico para fechar aquele local. Vocês conseguem entender que essa decisão administrativa, ela obrigatoriamente é dotada de elementos técnicos? Né? Você não pode usar elementos que não sejam técnicos para tomar aquela decisão. E aí, eu já vou trazer o problema para vocês. Mas antes de trazer o problema do conceito, eu vou trazer um caso específico. Um caso que aconteceu até no Rock in Rio de 2016, 2015, sei lá, já não lembro mais. Mas vocês devem lembrar que tiveram uns queijos de uma chefe do Rio de Janeiro apreendidos em um Rock in Rio. E os queijos foram apreendidos pela vigilância sanitária porque eles estavam sem o registro no estado. Para você circular laticínio no Brasil, queijo, leite, etc., você tem que ter o registro do estado de origem, Minas Gerais, no caso dela era de Minas, e você vai ter que revalidar esse registro no estado que você for comercializar ou utilizar aquele queijo, né, aquele laticínio. Ela não tinha feito a revalidação lá prevista em lei. E o que aconteceu? A vigilância sanitária, quando foi fiscalizar a mercadoria dela, viu que a mercadoria não estava cumprindo o padrão sanitário e decidiu destruir, né? E o padrão, né, o protocolo é destruir, gente. Mercadoria de laticínio e alimentícia sem registro é considerada extremamente perigosa à saúde e você destrói, tá? É um protocolo que você segue, né? Obviamente, o técnico vai fazer a análise e à medida que o técnico toma a decisão, ele tem que destruir.
Não é assim, ele não tem a possibilidade de não destruir, ele tem que destruir, é o que está na lei. Isso é chamado, em tese, de discricionariedade técnica. Mas vocês concordam comigo se ele, no exercício da decisão técnica dele, chegou a uma conclusão, e essa conclusão só tem uma resposta na lei, que é a de destruir a mercadoria? Tem discricionariedade? Tem um juízo de conveniência e oportunidade que ele pode usar de elementos extralegais para tomar a decisão? Mais ou menos, né? Porque, assim, a discricionariedade, ela não vai estar muito bem na solução. Ela vai estar muito mais na construção da argumentação técnica para chegar à conclusão que aquele queijo tem que ser destruído. Então, assim, muitos autores, e eu, sinceramente, me filio aos críticos, tá, da discricionariedade técnica, entendem que na discricionariedade técnica não tem propriamente discricionariedade. Que tem, na verdade, uma exigência de você usar conhecimentos técnicos para tomar uma determinada decisão. De fato, você, para decidir se aquela mercadoria, né, se o registro daquela mercadoria é ou não adequado, você tem que ter um conhecimento técnico necessário para aquilo. Mas agora, à medida que você chegou à sua decisão, né, e no geral os critérios técnicos, eles levam eles são pautados em critérios bem objetivos, no geral, tá, gente? No geral, você vai, enfim, seguir o caminho que a lei coloca para exercer a sua capacidade de fiscalização, de poder de polícia, seja lá o que for. Então, essa ideia de discricionariedade técnica, ela muitas vezes ela traz uma dificuldade aí, que não é uma discricionariedade propriamente, assim, muitas vezes é vinculação, mas a gente está chamando de discricionariedade técnica porque tem conhecimento técnico envolvido. Então, assim, discricionariedade técnica é isso. E eu acho que, assim, dentre assuntos para falar de poder normativo, é besteira a gente ficar remoendo essa questão de discricionariedade, não é? É importante que vocês saibam que existe a discussão. Mas mais do que discricionariedade técnica, eu estou tomando liberdade aqui de acrescentar algumas coisas no que estava proposto inicialmente. Eu acho que mais que discricionariedade técnica, é legal falar em capacidades institucionais. Que diabos é a teoria das capacidades institucionais? É você reconhecer o que você faz melhor, qual competência é exercida melhor e por quem. Isso é a capacidade institucional. É você atribuir à instituição, você reconhecer a determinada instituição que ela tem a melhor capacidade técnica possível para aquela determinada matéria. Tem um caso, gente, muito legal, sim, né? Como se fosse... a minha mãe não é do direito, e ela brinca que eu falo, nossa, isso é muito legal. Minha mãe não mexe um músculo, assim, de emoção quando eu conto as histórias, enfim. Mas eu acho muito legal. E acho que, no geral, pessoas do direito acham legal também. O caso do STF sobre a pílula do câncer. Esse caso é muito interessante, e esse caso fala exatamente sobre poder normativo, capacidades institucionais, discricionariedade técnica e um pouco do que a gente está falando na aula de hoje. Esse caso é a ADI 5501. Está tudo referenciado no roteiro, mas eu vou botar aqui para vocês saberem. O caso da ação direta de inconstitucionalidade 5501 é basicamente o seguinte. Vamos começar pelo problema, né? Pela questão. O Congresso Nacional editou uma lei autorizando o uso da fosfoetanolamina no Brasil, que era conhecido como a pílula do câncer. Tá? É conhecido como um medicamento que ajuda no tratamento do câncer, atuando, enfim, de maneira à contenção da reprodução das células, enfim. A parte médica, a gente, obviamente, eu não vou dar detalhes, né, porque eu não sei, mas eu vou falar aqui da parte jurídica. Então, o Congresso Nacional editou uma lei autorizando em território nacional o uso da pílula do câncer.
Guarda essa informação. Informação número 2. Quem tem a competência para atestar segurança e eficácia de medicamentos no Brasil é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vulgo Anvisa. Quando o Congresso editou essa lei, ele não passou por nenhum tipo dos roteiros, vamos dizer assim, que a Anvisa tem para você atestar a segurança e eficácia de um produto, de um medicamento. E aí? Porque quem delegou a competência para a Anvisa foi o Congresso. Então, em tese, o que a Anvisa exerce, o Congresso poderia exercer. Só que à medida que o Congresso autoriza que se coloque no mercado um medicamento sem comprovação de segurança e eficácia, ele está trazendo um risco, né, para a população. E ele não fez, no exercício da edição dessa lei, nenhum tipo de análise técnica, né, com o pessoal técnico, como a Anvisa tem, para que essa norma fosse aprovada. E aí? Essa norma é constitucional ou não? Se a gente for pegar do ponto de vista estritamente formal, o Congresso está exercendo uma competência que é dele também. Mas pegar do ponto de vista de risco, de efetividade, né, princípio da precaução e preocupação com a questão técnica, a gente não tem dentro de uma norma. E aí? Primeiro que não foi um julgado unânime. Acho importante dizer isso, tá? Teve debate, não foi unânime, porque a questão é controvertida, de fato. Porque, em tese, o que a Anvisa faz, o Congresso pode fazer. Só que, nesse caso em específico, o que o STF entendeu? Que você está dentro de um campo estritamente técnico, você está dentro de um campo que você está envolvendo o risco à saúde e à população, e que você tem todo um aparato regulatório, todo um conhecimento adquirido da agência reguladora que teria que ser observado. E aí o STF, citando essa teoria das capacidades institucionais, ele falou, olha, poder você pode, mas você só não é muito bom nisso. Então, como você não é muito bom nisso, e isso envolve risco para a saúde da população, vamos deixar a Anvisa fazer melhor, né? Essa lei é inconstitucional, sim. É inconstitucional porque ela, enfim, ela não respeita, né? Ela não observa essas capacidades institucionais e ela, enfim, tem outros requisitos formais que o STF questionou, mas o que importa para a gente é, de certa forma, nesse caso, foi reconhecida uma capacidade técnica das agências reguladoras, né, no caso da Anvisa, para tratar dos temas que estão no guarda-chuva dela. A razão de ser da descentralização, a razão de ser da agência está por trás dessa melhor capacidade possível de exercer aquela determinada conduta. A aprovação de um medicamento, a análise da segurança e eficácia de um medicamento, ela é melhor feita pela Anvisa do que pelo Congresso, que não tem pessoal qualificado para isso. A Anvisa tem toda uma equipe de toda uma gerência com médicos, farmacêuticos, químicos, bioquímicos, biomédicos para analisar a segurança e eficácia de um determinado medicamento. Então, ela que é competente para isso. E à medida que o Congresso editou uma lei delegando essa competência para a Anvisa e reconhecendo a própria incapacidade do Congresso de lidar com isso, ele está reconhecendo isso de alguma forma também. Eu acho, assim, aí é exercício de chutômetro, tá? Eu acho que se a lei fosse lei criando parâmetros especiais para analisar a segurança e eficácia da pílula do câncer, se fosse uma lei mais geral, de parâmetros gerais, de uma coisa mais de processo, assim, de como aprovar e etc., e não aprovando em si, talvez ela não fosse declarada inconstitucional. Porque aí seria o Congresso criando parâmetros para a Anvisa, mas não seria o Congresso per se autorizando o negócio. Então, assim, eu acho que aí foi, né, se o legislador tivesse sido um pouquinho mais garoto, ele teria conseguido que essa lei continuasse em vigor.
Mas o problema era também redacional. Ele realmente, a lei, ela tinha o papel exatamente que eu da Anvisa, de autorizar a comercialização de um determinado medicamento. Então, assim, esse caso da DI 5501, gente, ele é recente, tá? Ele, assim, é de 2019, se eu não me engano. Então, a gente tem aí um julgado recentíssimo falando sobre capacidade institucional. E, hoje em dia, é impossível... Pode perguntar, Morena. Eu vou falar de pandemia agora. Na verdade, eu tenho uma dúvida, eu acho que é relacionada a esse ponto, mas em questões federativas, de organização federativa. Então, por exemplo, enfim, eu tenho uma autorização de uma agência reguladora em nível nacional para exercer qualquer atividade e, às vezes, me é questionado em nível estadual ou municipal para que eu possa exercer naquele específico município ou estado. E, às vezes, é questionado por uma secretaria, não tem uma agência reguladora, né? Uma secretaria, enfim. E aí, a minha questão é assim, até em qual nível isso é possível, isso realmente é competência deles, e se eles me disserem um não, eu já tenho uma autorização nacional para fazer aquela, né, exercer aquela atividade. Eu me questiono um pouco sobre isso. Então, sua pergunta é super interessante e não é muito simples de responder, mas eu vou tentar responder da maneira que dá. Primeiro, eu vou te dar a resposta que todo advogado dá. A primeira coisa que eu te falo é depende da matéria. Vai variar muito dependendo de que matéria a gente está falando. Quando a gente está falando de matérias que estão dentro do escopo de competência comum concorrente, ou seja, que todo mundo pode legislar e executar, isso fica mais complicado, porque o que acaba acontecendo? A competência da agência sobrepõe a competência da secretaria, que vai sobrepor a competência de algum órgão controlador. Então, vai ter um pedacinho que vai ser competência meio que de todo mundo. Então, o que acontece muitas vezes? Você tem uma autorização a nível de agência, vamos lá, vigilância sanitária. Às vezes você tem a autorização de funcionamento lá de boas práticas da Anvisa, que você não tem a do município, a da vigilância sanitária do município. E aí você tem um conflito. E aí, assim, esse conflito, ele no geral é resolvido de maneira casuística. Tem que ver em que ponto está conflitando, e aí aí é um exercício realmente de análise legislativa. Pegar lá o regimento da agência, pegar o regimento da secretaria ou do órgão municipal ou da entidade municipal que você está falando e defender a competência de um ou de outro. Então, assim, sobreposição de competência em matéria que é comum ou concorrente na Constituição é muito normal. E é, inclusive, um grande problema dentro da gestão regulatória do Brasil. Por quê? Como a gente tem uma federação em 3 níveis e que muitas vezes ela dá competência para todo mundo, você tem, de fato, sobreposições naturais. Agora, para determinados casos, a própria lei, ela fixa, e a própria Constituição fixa, que existe uma competência primária do órgão nacional /federal, da entidade nacional federal. Então, você precisa do permissivo lá em cima para você conseguir atuar de maneira suplementar a nível municipal e a nível estadual. Vigilância sanitária, para alguns temas isso acontece, mas para outros não. Para outros, de fato, tem sobreposição. Então, assim, depende do que a gente está falando. Telecomunicações, por exemplo, também existe esse conflito, porque quem autoriza a botar uma antena em um lugar é o município. Mas quem faz todo o processo de aprovação da colocação daquela antena é a Anatel. Então, o que às vezes acontece? A Anatel fala, tá tudo certo, tua antena tá ótima. Aí o município fala, não, tá não. Não autorizo botar aqui, você não fez o estudo XYZ de licenciamento, ou licenciamento ambiental, ou alguma coisa, algum problema. Então, às vezes, você tem toda a autorização federal para instalar aquele equipamento e o município vai e trava. Por quê? Porque existe, às vezes, uma sobreposição e, às vezes, uma competência que está coladinha com a outra. E aí, para você exercer uma, você depende da aprovação do outro. Então, assim, a federação traz para a gente um desafio, em muitos casos, que é fazer isso tudo coexistir. E isso torna a regulação do Brasil muito complexa. Outro exemplo,
a gente tem hoje, né, uma lei editada no contexto da pandemia autorizando a telemedicina. Se a gente pegar a regulação infralegal da telemedicina, ela está sendo feita pelos conselhos regionais de medicina, porque o Conselho Federal ainda não se pronunciou. E aí o que acontece? Rio de Janeiro não tem restrição de especialidade. Rio Grande do Sul restringe especialidade. Aí um outro estado restringe também outras especialidades. Então, assim, imagina você, dono de um aplicativo de telemedicina, foi lá, obteve sua autorização na Anvisa, obteve sua autorização, né, enfim, geral, de todos os requisitos de proteção de dados. Você quer ter médicos no seu aplicativo do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Você vai ter que se adequar à legislação, né, infralegal, né, a regulação infralegal, aliás, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de todo o estado que você tiver médico ou tiver paciente. Imagina o caos para uma pessoa. Gente, assim, o Brasil é um estado federado, Brasil e Estados Unidos. Sim, a maior parte dos estados, né, do mundo, os países europeus, por exemplo, não são estados federados. Ou seja, a gente está falando de uma legislação uniforme, assim, com poucas peculiaridades locais e regionais. As peculiaridades locais e regionais são urbanísticas. Agora, imagina eu explicando para um cliente gringo que ele vai ter que se adequar à legislação de cada estado, que é uma diferente da outra, e que pode mudar de uma hora para outra. O pessoal fica doido, porque é isso, existe uma sobreposição regulatória, uma sobreposição, uma continuidade regulatória que a gente chama também, né? Que é uma regulação que está colada na outra, não sobrepõe, mas está tão colada que você depende. Então é muito difícil fazer essa gestão regulatória. E aí, dentro das capacidades institucionais, você também resolve um pouco esses conflitos, porque determinadas coisas realmente faz mais sentido o município tomar conta, assim. Para você fazer fiscalização, por exemplo, de ambiente de restaurante, né? Enfim, locais que potencialmente podem ser insalubres. Imagina se a Anvisa tivesse que fiscalizar restaurante no Brasil inteiro. Não dá, assim. Então, assim, faz mais sentido que essa ponta da vigilância sanitária seja feita pelos municípios, de fato. Então, assim, você tem que adaptar a sua regulação à sua necessidade e como ela vai ser mais eficiente. Então, assim, na vigilância coexiste, de fato, assim, um pedação da Anvisa, mas um pedaço que faz muito mais sentido quem está ali próximo, né, exercer. O risco de quem está próximo exercer sabemos qual é, né? Corrupção. Mas aí, por isso que a gente tem mecanismos de controle, né, para tentar dar uma contida nisso. E até por isso também, aí, enfim, já fazendo um parênteses, né, para todo mundo que exerce atividade de fiscalização, auditoria, fiscalização, etc., a estabilidade no serviço público é muito importante, né, porque quanto menos estabilidade, mais sujeito você vai estar a interferências externas. Então, por isso que a estabilidade para servidores que exercem poder de polícia é super importante. Não sei se eu respondi, mas era isso. Não, obrigada, Ana. Imagina. E aí, gente, dentro dessa ideia de capacidades institucionais, discricionariedade técnica, poder normativo, quem é da graduação nesses tempos pandêmicos, infelizmente, vai ter que saber sobre direito da pandemia. Eu acho que o direito da pandemia, ele mudou muito já, várias perspectivas de direito administrativo, e ele vai mudar muito ainda algumas outras, e eu acho que é essencial a gente tratar um pouco de pandemia nessas aulas de regulação também. E aí a gente vai falar de uma ideia de técnica, ciência, né? Acho que viva a ciência, viva o SUS e etc., se tornou algo muito comum, corriqueiro, né? Enfim, os pró-ciência, anti-ciência, enfim. Então, a gente tem que falar isso do ponto de vista jurídico, né? Vamos lá. Vocês devem saber, imagino eu, que existe uma lei que regula os atos administrativos do poder público da pandemia. É a Lei 13.979 de 2020, simplesmente Lei da Pandemia. Colando aqui para vocês. A Lei da Pandemia. A Lei da Pandemia, ela foi editada em fevereiro do ano passado, se não me engano, e ela quer dar legitimidade para as ações emergenciais que são tomadas no contexto da pandemia.
O que está envolvido dentro de uma pandemia do ponto de vista jurídico para tomada de decisão? Eu acho que são 2 pontos. O primeiro ponto é uma incerteza científica e um risco tecnológico que vai estar por trás da tomada de decisão. Lá atrás, gente, no início da pandemia, ninguém sabia o grau de contágio, como ia ser, o grau que ia ser, quanto tempo a gente ia ser. Gente, a gente achou que ia ficar 15 dias em quarentena, risos, né? Assim, a gente, né, estamos um total de 1 ano e meio de, mais de um ano e meio trancado em casa. Então, assim, a gente não sabia qual era o contexto. E esse é um ponto. E o segundo ponto é que a pandemia ela exigiu que houvesse, né, no país todo mundo tomando decisão ao mesmo tempo. A União tomando decisão, os estados tomando decisão, os municípios tomando decisão, todo mundo tomando decisão ao mesmo tempo, implementando medida restritiva, implementando medida conflitante, aquela confusão toda que a gente vivenciou no contexto da pandemia. Então, assim, do ponto de vista de decisões conflitantes, até isso que a gente estava falando de federação, né, acho que o que é importante destacar aqui, eu acho que é importante sempre frisar. O que o STF reconheceu? Né? O STF reconheceu que cada entidade, né, cada ente da federação é competente para adotar medidas restritivas, que, enfim, né, o Dória podia restringir, mesmo se o Bolsonaro não quisesse, e assim seguir. Que cada estado tinha uma autonomia para articular suas ações de enfrentamento à pandemia, cada município. Mas, assim, é importante frisar, gente, que o STF, ele reconheceu também uma competência da União de coordenação das ações da pandemia, coordenação geral. A União não pode impedir um estado de adotar medidas restritivas, mas ela continua tendo uma competência geral de coordenação, tá? E assim, se não fosse essa competência geral de coordenação, a gente não estaria tendo uma distribuição de vacina como está sendo hoje, assim, né? De maneira equitativa entre os estados, de maneira escalonada, pensando de uma maneira razoável, enfim. Obviamente tiveram 1000 erros, mas a gente não pode negar que alguma competência de coordenação está sendo exercida para a distribuição das vacinas. Então, assim, sem prejuízo das críticas, né? Acho que ninguém precisa deixar, enfim, isso claro, né? Quem não critica porque não vê televisão, mas, ou não lê, ou, enfim, ou está em um mundo paralelo. Mas a verdade é que a gente está tendo uma distribuição feita de maneira, né, correta entre os estados, quando não confundem a sigla dos estados, né? Mas na normalidade está tendo. O que eu acho importante no contexto pandêmico, né? Pontos que eu acho que a gente tem que destacar, falando de agência reguladora, falando de interferência política e falando de ciência. Ciência num contexto que você tem incerteza. É um conceito fixo? Não, né? Não, porque você não sabe. Lá no início da pandemia, você não sabia. Lá no início da pandemia, quando se decidiu comprar um monte de cloroquina, você ainda tinha estudos em curso para verificar se a cloroquina era ou não eficaz para o tratamento da Covid. Então, assim, você ainda tinha, dando um desconto, enfim, para o governo federal, você ainda tinha ali uma incerteza. Quando você tomou a decisão em abril do ano passado de comprar cloroquina, você não sabia, né? Você tinha um respaldo. Olha, está sendo feito um monte de teste clínico, né? A Anvisa própria está fazendo um teste clínico, em alguns pacientes foi ok, então, assim, eu estou fazendo a opção de comprar. Ali no início, você tinha uma incerteza e um risco que dava para justificar a compra de cloroquina. O problema é que, ao longo da evolução da pandemia, a Anvisa falou, cloroquina não serve para tratamento da Covid. A Agência Americana de Saúde falou, cloroquina não serve para tratamento de Covid. A Agência Europeia falou, cloroquina não serve para tratamento de Covid. A Agência do Japão falou, a Agência da China falou, a MS falou. Todo mundo falou, não serve. E você continuou comprando cloroquina. Então, assim,
até determinado ponto, você pode dizer que existia uma justificativa para comprar cloroquina, com base na ciência. A cloroquina estava sendo usada em testes para tratamento e teve resultado positivo. Mas, à medida que esses testes foram sendo concluídos e foram vendo que a cloroquina não servia para o tratamento da Covid, o ato de comprar cloroquina, ele deixou de ser um ato que estava com algum respaldo científico e passou a ser um ato meramente político, de insistir numa posição que não era cientificamente comprovada. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Que, assim, em algum momento, comprar cloroquina estava ok. Continuar comprando é que se torna um erro do ponto de vista de você não considerar a técnica e as evidências científicas na sua tomada de decisão. O STF, ele não julgou ainda, né, a nível de plenário e a nível de decisão final, nada sobre a legalidade ou ilegalidade da compra de cloroquina. Por hora, ele só pediu um monte de informação ao Ministério da Saúde. Mas um posicionamento do STF que eu acho que vale ressaltar nesse sentido que eu estou falando foi no caso que o ministro Barroso até era o relator, que o governo federal, lá em junho do ano passado, ou maio do ano passado, começou a veicular uma propaganda: o Brasil não pode parar. Plena pandemia, todo mundo em lockdown, né? Eram ainda aqueles 3 meses iniciais que realmente estava num lockdown um pouco mais forte. O Brasil não pode parar, e falando para as pessoas saírem de casa. E ali, o que o Barroso decidiu na cautelar que foi referendada pelo plenário? Que não tinha nenhuma evidência científica que dava para mandar as pessoas irem para a rua. Que não tinha nenhuma evidência científica dizendo que o lockdown não funcionava. E que, de acordo com o que se tinha de informação naquele momento da pandemia, abrir o lockdown não era a medida correta do ponto de vista científico. Reparem que as decisões do STF, quando falarem de ciência, elas vão estar analisando, no contexto da pandemia, com uma lente do momento. Quando a gente fala de incerteza, de risco tecnológico, de regulação, né, nesse contexto pandêmico, a gente vai botar a lente naquele momento. Porque muita coisa pode acontecer que a gente não tem ideia. E aí, como a gente tem dentro do contexto da pandemia também muita questão política envolvida, briga, né, interferência política, etc., eu acho que um ponto muito louvável e que a gente tem que destacar é o quanto a autonomia da Anvisa, né, a autonomia técnica da Anvisa, de decisão da Anvisa, foi importante. Foi importante porque a Anvisa se mostrou blindada de interferências políticas quando o governo federal tentava com que a Coronavac, por exemplo, não fosse aprovada pela Anvisa. A Anvisa simplesmente ignorou o governo federal e procedeu com o quê? Com o processo regulatório dela para análise de segurança e eficácia da autorização emergencial para vacina, para a Coronavac. E assim, gente, por que a autonomia funcionou? Por que a autonomia da Anvisa está funcionando durante a pandemia? 1. Transparência e publicidade. Todos os atos da Anvisa estão no site da Anvisa. A sessão regulatória da Anvisa, em pleno domingo, domingo de sol, eu lembro, em pleno domingo de sol, nunca teve tanta gente assistindo a uma sessão da Anvisa de aprovação de vacina. A Globo News estava passando o negócio da Anvisa, a Globo parou para mostrar o momento que a vacina teve a autorização aprovada do uso emergencial, né, do uso excepcional. O G1 estava fazendo aquele ao vivo, tipo, né, jogo de futebol. Né, agora, né, segue o diretor, fala não sei o quê. Então, assim, parecia que era um jogo de Copa do Mundo, que estava todo mundo acompanhando aquele resultado, né? E eu lembro que no momento que enfim, decidiram pela aprovação da Coronavac, né, que ia começar a distribuição, teve gritaria, tipo, uhul, o pessoal comemorando. Então, assim, eu mexo com a Anvisa há muito tempo. Eu trabalho, né, como advogada com a Anvisa há muito tempo. E, assim, geralmente quem assiste às reuniões ordinárias da Anvisa são meus estagiários, né? Assim, as 20 pessoas que estão lá são meus estagiários e provavelmente os estagiários dos advogados de regulatório que trabalham com a Anvisa. Esse dia tinha, assim,
mais de 40 mil pessoas assistindo uma sessão de uma agência reguladora. E por que a autonomia funciona quando a gente tem transparência, né? Que é o primeiro ponto. Porque você consegue mostrar tudo o que está acontecendo. Então, se o presidente tenta interferir, né? Se o governo federal, alguém tenta interferir nessa lógica regulatória, vai estar lá, se tiver alguma coisa. Então, assim, a transparência, ela acanha as pessoas a fazerem interferências políticas dentro da agência. Então, por isso a transparência é tão importante. Segundo ponto, todas as decisões da Anvisa durante a pandemia foram extremamente motivadas. Você não pega uma regulação que a Anvisa editou, você não pega uma coisa que a Anvisa editou que não tenha uma nota técnica, um estudo, um parecer, o voto dos diretores da Anvisa e, assim, tudo muito bem fundamentado e motivado. Segundo ponto. E terceiro ponto, e último. A Anvisa definiu muito bem o procedimento que ela ia adotar para cada coisa. As etapas são muito claras para a aprovação da vacina, para a aprovação de importação, para as autorizações diversas dentro da pandemia. Ou seja, a agência não atuou como ela quis, assim, não, agora eu vou escolher o caminho. Não, ela atuou de acordo com o processo administrativo, né, um caminho. E isso, gente, também é muito importante para a garantia da autonomia, para uma melhor tomada de decisão, pelo seguinte motivo. E aí, assim, um mantra que eu quero que vocês guardem para vocês, assim, também da aula de hoje. Processo administrativo é uma garantia. Em um país com matriz autoritária como o nosso, você saber de onde vem, para onde vai, é uma grande virtude. E a gente tem que agradecer quando as coisas são muito procedimentalizadas, porque você ganha racionalidade, você aumenta o seu encargo de transparência e você aumenta a sua segurança jurídica. Então, para países de matriz autoritária, que a gente tem muito vai e vem, muita instabilidade, processo é garantia. Então, gravem isso na cabeça de vocês. Processo administrativo é garantia. Tanto é garantia que o processo administrativo só se consolidou no Brasil, de novo, meio para o fim dos anos 90. Gente, processo administrativo, assim, você saber qual autoridade vai julgar teu processo, qual autoridade é responsável por isso. Anos 90. Assim, é muito recente. Então, a gente está falando de uma garantia que não existe antes, por quê? Por causa do nosso autoritarismo. Ninguém queria, né, deixar muito claro para onde as coisas iam. Você vê que, geralmente, quando uma prefeitura é zoneada, ela não tem muito bem isso regulado. Ela é um caos. E aí é onde mais tem treta, gente. É onde mais tem caso de corrupção e etc. Mas essa autonomia das agências, né, essa questão de você privilegiar a técnica, né, privilegiar o aspecto mais da decisão qualitativa, nem sempre acontece. Às vezes o governo federal encontra meios de burlar o que a agência tentou conduzir de maneira muito técnica. E aí eu acho que o maior exemplo atual é o caso do 5G no Brasil. No caso 5G, vocês devem lembrar, ou, enfim, ouvido em algum lugar, que tinha a discussão sobre barrar ou não a Huawei no Brasil, né? A Huawei, enfim, cada um fala de um jeito, mas a empresa chinesa, né? Acho que assim não tem erro. Barrar a empresa chinesa no Brasil por conta de questões políticas, né? Por conta de questões muito de embate do governo federal com a China e questões relativas a comunismo e tudo mais. Primeiro de tudo, assim, quando vocês ouvirem propaganda, o 5G é da operadora XYZ, assim, é mentira, tá, gente? A gente não tem ainda 5G operando no Brasil de forma qualitativamente devida, tá? O que é ofertado como 5G hoje é um 4G melhorado, porque opera na faixa de frequência do 4G. Então, não sejam lesados achando que estão usando 5G, não estão. Tá? Só depois que o leilão aconteceu. Por hora é um 4G melhorado. Então, não caiam nessa, tá? Enfim, a gente tem áreas que o 5G foi testado, mas, assim, está funcionando
banda, né, na faixa do 4G, tá? Assim, 4G melhorado. Então, feito esse parêntese, né, de uma pessoa que fica revoltada quando vê propaganda dizendo que o 5G chegou, fecha parênteses. Então, assim, a questão do 5G no Brasil, ela é de responsabilidade da Anatel. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, é responsável pelo projeto de implementação, leilão e licitação do 5G no Brasil. Para quem não sabe, aqui no Brasil e em vários lugares do mundo, como a operação de rede móvel funciona, né? Você tem diversas faixas, né, divididas pelo território, faixas, obviamente, fictícias, né? Assim, são faixas de frequência. E as operadoras vão operar nessas faixas. É como se fosse um grande bolo com várias fatias e você vai concorrer para uma dessas fatias, para pegar um pedaço. Esse pedaço, geralmente, ele engloba uma região, assim. Rio, São Paulo, Sul. Centro-Oeste, um pedaço do Norte. Os pedaços, eles geralmente são assim. E para o 5G vai ser a mesma coisa. O 5G vai ser dividido em fatias, com obrigações e tudo mais no Brasil inteiro. Quem é responsável e competente por desenvolver o projeto, colocar as especificações técnicas, definir regramento, definir regulação, definir critérios de segurança, é a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Ela é competente. Assim foi para o 4G, assim foi para o 3G, assim é desde muito tempo. O que aconteceu, né? Qual é a história do 5G até aqui? A Anatel estava lá, feliz e contente, fazendo o seu processo administrativo, definiu uma primeira minuta do edital, né, da licitação, e a Anatel estava adotando uma postura de neutralidade. Assim, ela não estava barrando ninguém, criando restrição, ela estava criando critérios técnicos específicos para o 5G. A empresa tem que cumprir X, Y, Z, W, ser homologada pela Anatel, e é isso. Estamos adotando uma postura técnica. E aí, assim, os bastidores dizem que houve um conflito político mesmo entre os diretores da Anatel, né, os conselheiros, e o governo federal, porque o governo federal entendia que os critérios de segurança, né, os critérios técnicos adotados pela Anatel eram insuficientes. Só que ele entendia isso com uma questão de fundo, que ele queria barrar a participação da empresa chinesa comunista. Então, o que foi feito, né? Bom, vocês viram com a Ana que as agências elas têm autonomia, elas não estão subordinadas aos ministérios. Mas, gente, a gente vive, obviamente, num Estado e existe uma certa uniformidade quando a gente fala em políticas nacionais, dependendo da área que for, política nacional da saúde, educação, etc. Uma agência, ela não pode atuar de maneira completamente aleatória a uma política nacional. O governo foi esperto, viu? Foi esperto, assim, quis burlar, mas burlou direitinho. O que o governo fez? Falou assim, até não quer mudar? Beleza. Vou usar o meu super trunfo, né? O meu fatality. Segurança nacional. Vou meter um negócio de segurança nacional, editar uma norma com fulcro na segurança nacional e vou barrar. Vou criar as minhas regras. Então, o que o governo federal fez? Ele editou mais de uma norma, são 2 ou 3 normas, sobre segurança cibernética e sobre regras para o 5G relativas à segurança nacional. E para não barrar tudo, o que ele fez? Gente, isso é típico de governos autoritários, assim, independe de posicionamento político, tá? É um fato objetivo. O que o governo fez? Ele criou, né, nessas regras do 5G, né, de segurança nacional, uma rede privada do governo federal. Então, ele está prevendo a criação de uma rede de telecomunicações exclusiva do uso do governo federal. Ou seja, todo mundo vai usar a mesma rede, mas essa rede especial, ela vai ter que ser desenvolvida pelas operadoras, com critérios especiais de segurança e com um monte de coisa barrando, obviamente, a participação de empresas chinesas.
Então, assim, ele encontrou uma saída para fugir da autonomia técnica da Anatel, que já tinha adotado uma postura de neutralidade, para criar essa rede privativa. Agora, tem vários questionamentos se essa rede privativa ela é legal ou não é legal. E o próprio Tribunal de Contas da União está analisando o edital para verificar se isso é correto ou não é correto. Então, assim, isso vai dar muito pano para manga. Até o Matheus colocou aqui no chat, essas discussões do edital vão longe, agora o governo quer barrar a inclusão de meta de conexão em escola pública. Pois é, assim, o governo quer barrar, porque o governo quer que os recursos vão para quê? Para essa rede privativa maluca. E qual é o problema, gente? Você sair também incluindo um monte de obrigação no edital, né? Inclui uma rede privativa, inclui uma rede não sei o quê, inclui rede em todas as rodovias federais. Ninguém vai querer participar desse projeto daqui a pouco. Então, porque cada hora a obrigação só enche. Você não tem nada em troca. Só falar, então tá bom, um beijo, não vai ter, não vem para o Brasil. Vou implantar meu 5G no Chile, na Argentina, no Peru, na Colômbia, mas não vou para o Brasil. Então, assim, quando a gente pensa na lógica de um projeto técnico, a gente tem que pensar muito assim, balancear obrigações. Quando a gente tem que balancear obrigações que todas estão envolvidas dentro de uma política nacional, que envolve legislativo, envolve executivo e etc., você tem que definir suas prioridades. Qual que vocês acham que é a prioridade do atual governo federal? Construir uma rede privativa de uso exclusivo do governo federal ou ampliar a conectividade da banda larga para a escola pública? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida, gente. Assim, é uma questão de opção. É uma questão estritamente de opção. Se você tem, né, você tem um monte de obrigações, você não pode botar tudo, você tem que escolher, você vai escolher o que é mais aderente ao seu modelo de governo. E assim segue. E isso, de novo, independe de ser direita, ser esquerda, acho que é indiferente, tem muito mais a ver com um plano de governo do que com um posicionamento político. Então, assim, o caso 5G é um exemplo que a autonomia técnica, né, enfim, prevalência da ciência, prevalência da técnica, a melhor solução técnica possível, não foi suficiente para barrar uma interferência política do governo federal no edital de licitação. E essa história ainda não acabou, gente. Assim, ainda está tendo discussão, ainda tem TCU envolvido, então ainda pode ter muito pano para a manga dentro disso. Então, assim, a gente tem realmente uma discussão aí pela frente relacionada a 5G nos próximos meses. E aí, agora, caminhando já para o fim da nossa aula, o último ponto que eu vou falar com vocês, para ser o gancho até para as próximas aulas, é contar um pouquinho da história da lei das agências reguladoras federais. Qual era uma questão das agências reguladoras até pouco tempo? Cada uma tinha a sua própria lei, mas elas não tinham uma lei-mãe, uma lei que regulasse regras básicas para todas elas. Essa lei demorou muito a sair, porque, de novo, no momento que se decide fazer uma lei-mãe para as agências já eram tão diferentes entre si que começou uma discussão muito grande de que, meu Deus, como é que a gente vai conseguir conciliar uma agência que é, sei lá, tipo a ANTAC, que é uma microagência, né? Uma agência que tem uma competência mínima, com a Anvisa, que é uma agência que tem uma competência gigante, com a NTT, que tem uma competência gigante, a ANEEL, enfim, assim vai. Então, teve muita discussão sobre, meu Deus, como vamos fazer uma lei que abarque todas as agências federais e que atenda todas elas. Demorou, mas chegaram num denominador comum. E a lei, ela tem aspectos muito gerais, é uma lei bem geral, tá, gente? É uma lei quadro, é uma lei aberta, que vai definir aspectos gerais de gestão, processo e de funcionamento das agências federais, tá? Então, assim, a gente está falando da Lei 13.848, de 2019, é uma lei federal. Ela não se aplica a agências estaduais e municipais, é uma lei federal, é para as agências federais. Mas, assim, como toda lei federal importante, é sempre bacana destacar que elas muitas vezes têm um papel educativo
para os estados e municípios. Por quê? Porque os municípios e os estados, eles ficam muitas vezes em dúvida de como implementar determinada coisa, assim. E aí, para onde eles olham? Para a experiência federal. Então, você ter uma experiência federal e depois ter as experiências estaduais, municipais, etc., é algo comum dentro do modelo de direito administrativo brasileiro. Porque meio que a União fala, olha, eu fiz, tá? Isso aqui é o mínimo necessário. Copiem, façam igual. Podem acrescentar, podem suplementar. Copiem isso aqui. Tanto é assim, gente, que processo administrativo. A gente tem a lei de processo administrativo federal, 9784. Gente, assim, 25 estados da federação, 24, aliás, 24 estados da federação, copiaram a lei federal, praticamente. Pegaram a lei federal, Ctrl+C, Ctrl+V, copia, só não copia igualzinho. Aí muda aquelas palavras, uma palavrinha ou outra, né, para fingir que fez um troço completamente novo, e é isso aí. Copiaram o modelo federal. Alguns estados se aventuraram a fazer leis mais próprias, assim, mais complexas até, mas a maioria seguiu a lei federal. Então, assim, essa lei federal das agências, ela só escopo federal, professora? Mas, gente, assim, vocês não têm ideia o caráter educativo que esse tipo de lei tem para agências estaduais, agências municipais, e o quanto elas vão olhar para essa lei para melhorarem as suas próprias, assim. Então, tem esse caráter educativo. E por que agora, né? Por que foi em 2019 que esse denominador comum se encaixou e a gente teve a nova lei das agências? Porque a gente estava num contexto geral que começou com o Temer em 2017, de você melhorar a qualidade da regulação no Brasil. De você pensar a administração pública sob a perspectiva da ideia de governança pública. De que você precisava trazer para dentro da administração pública alguns aspectos de empresas privadas que são interessantes. Então, o decreto 9.203 de 2017, ele vai inserir dentro da ideia da administração pública brasileira esse ideal de governança. E aí, o que vem na bagagem do ideal de governança, né? Quando a gente fala de a administração tem que seguir a governança, o que vem na bagagem disso? Primeiro é previsibilidade, assim. A administração ela tem que dar uma segurança jurídica para os administrados. Ela tem que ter um planejamento, tá? Ela tem que ser previsível, planejado, tem que dar segurança. Ela tem que ser proporcional. A atuação regulatória, a atuação do Poder Executivo, ela tem que se dar na medida exata do necessário. Você não vai intervir além daquilo e você não vai também deixar de estar presente em situações que é preciso, né, a presença do Estado. Você precisa ter, dentro da sua decisão, consistência. Ou seja, os seus atos têm que ser motivados. Você precisa da técnica, você precisa justificar, você precisa apresentar evidências científicas, você precisa atuar de maneira motivada, né? A gente reforça a motivação sempre, assim, gente. Todo momento tem que reforçar a motivação no Brasil. Senão, não funciona. Você tem que garantir transparência. Então, a gente já tem previsibilidade, proporcionalidade, consistência e motivação, transparência. Tem que garantir transparência. Sem transparência, nada funciona. Nada funciona do sistema regulatório autônomo das agências. Você tem que garantir participação social. Regulação que não tem participação social é regulação que não é efetiva. Eu lembro que quando a gente estava dando o ERG-REG, um workshop lá para o pessoal da Agência Nacional do Petróleo, da ANP, um dos alunos do curso contou uma história numa aula que eu estava dando que eu achei ótima, de como a participação social é importante para a regulação. A ANP, ela regula algumas coisas muito específicas, porque são por questões de segurança, de estabelecimento que mexe com, né, querosene, amônia, umas coisas assim muito loucas. Uma delas é a porta que você sai do ambiente que é considerado insalubre, né? Segue várias ABNTs, norma técnica, etc., e, obviamente, a ANP consolida essas normas todas numa regra lá. E
basicamente, você constrói um novo estabelecimento, né, ou uma nova área dentro da sua planta fabril, e você tinha que, antes de começar a funcionar, pedir a ANP para fiscalizar e autorizar. O que acontecia? Em 96% dos casos, a ANP autorizava. Era um caso em que, assim, é muito raro não autorizar, porque geralmente todo mundo cumpre. Só que a ANP, às vezes, demorava muito, porque não tinha pessoal suficiente para fazer essa fiscalização. E aí, eles começaram a receber do setor regulado um pedido de falar, olha, faz uma autorização tácita, assim, a gente manda a documentação comprovando que cumpriu os requisitos, começa a funcionar e vai ter uma fiscalização logo depois, e aí qualquer coisa suspende. Porque vocês autorizam 96% dos casos, então, assim, isso vai economizar tanto para a agência de tentar sair correndo para resolver o problema, quanto para o administrado, que fica esperando a autorização. E aí a ANP acatou, porque de fato ela sempre aprovava, quase sempre aprovava, e aí foi, enfim, uma opinião do setor regulado que foi super importante para efetivamente tornar essa norma mais aderente à realidade. Então, assim, participação social é super importante dentro da regulação, dentro da governança, da gestão pública. E a governança pública do decreto também vai falar em prestação de contas. Você tem que prestar contas à sociedade do que você está fazendo, tá? O que o Temer estava pensando quando editou isso, né? Lá em 2017. O Temer não é bobo nem nada. Ele estava pensando nos rankings de negócios, de fazer negócios no Brasil. Não sei se vocês sabem, ou se vocês já tiveram acesso a algum desses rankings. Doing Business em Brasil, qualidade regulatória, ranking da OCDE, vários rankings. A gente está no último lugar de um dos indicadores, que é quantidade da regulação, né? Tipo, tamanho da regulação e qualidade regulatória. A gente está não no último, tá lá na rabeira, mas não está no último, não. Então, assim, a nossa carga regulatória é muito alta e a nossa regulação é ruim. Isso é ótimo para os negócios, né? Alguém que quer fazer negócio aqui, realmente, assim, excelente, assim. Abrir um negócio é difícil para caramba, então tudo isso junto já ia falar palavrão, é muito ruim. Então, assim, a gente tem que melhorar o ambiente de negócio, né? Assim, a ideia do Temer não era ser bacana com participação social, assim, era melhorar o ambiente de negócio, buscar um equilíbrio regulatório. E pensando nesses rankings, em tornar o ambiente de negócios melhor no Brasil. Então, assim, essa ideia de equilíbrio regulatório, ela foi absorvida para que a lei das agências fosse editada e para que essa lei finalmente saísse, para conseguir se adequar a essas exigências que esses rankings têm. Então, a lei, ela vai trazer, eu acho que, 2 pontos muito relevantes para a gente fechar a aula, que são instrumentos de transparência e instrumentos de melhoria regulatória. São 2 novidades, assim, novidades do ponto de vista regulação legal, que eu acho que a gente tem que enfatizar. A lei, ela cria uma obrigação das agências fazerem um plano estratégico, um plano de gestão anual e uma agenda regulatória. Para quê, gente? Para dar previsibilidade, para a gente saber o que está regulando, o que vai ser regulado, o que está nos planos da agência. Então, isso dá um conforto para o privado. Se você pega o plano de gestão anual da Anatel, você vê que um dos planos dela esse ano é fazer o leilão do 5G, regular o 5G. Então, você, como privado, meio que fica sabendo, né, como setor regulado, o que vai acontecer. E isso te dá um conforto. Por isso que esses instrumentos são bacanas. E forçam a agência a divulgar o que ela faz. Então, assim, amiga, você vai ter que ter no teu site um plano. Se vira. Mais que isso, esse plano vai ter que ter participação social. Você vai ter que botar em consulta pública, ver se o pessoal concorda. Então, assim, você tem uma incorporação da sociedade civil dentro da atividade da regulação. E, gente, parênteses, assim, quando eu falo atividade de regulação, não é só editar norma, não, tá? A atividade de regulação é aplicar a norma, executar a norma, rever a norma, pensar na norma
conviver com o setor regulado, tudo isso é regulação, tá? Tudo isso faz parte do pacote de regulação. Então, esses instrumentos dão uma transparência necessária para que se exerça o controle nas agências e para que elas atuem de maneira mais qualificada. Fora os instrumentos de transparência, a gente tem instrumentos específicos de melhoria regulatória, tá? E aí, dos instrumentos específicos de melhoria regulatória, eu cito alguns para vocês, tá? Eles vão do artigo 4º ao artigo 13 da Lei das Agências, e eles basicamente vão se fundar em 3 pontos: foco nas motivações técnicas, foco em decisões colegiadas e foco numa motivação reforçada e sempre num patamar mínimo definido pela lei, observando proporcionalidade. Então, você vai ter uma preocupação de que, primeiro, exigir uma manifestação técnica, um parecer, uma análise de impacto regulatório, qualquer coisa que mostre que você estudou aquilo antes de estar regulando, tá? Antes de estar tomando uma medida regulatória. Segundo, a colegialidade. Quando você força mais de uma pessoa a decidir, você evita que aquela decisão seja muito enviesada. Quando você cria mais, enfim, quando você define que mais pessoas... Perdão, soluço. Soluço, ai meu Deus, falar de soluço agora, já pensei no... Ai, enfim. Me desconcentrei aqui. Quando você pensa na colegialidade, você pensa em processo, de alguma forma. Porque, assim, você vai ter que seguir um processo de aprovação. Vocês estão botando risada aí, estão me dando vontade de rir também, gente. Quando você pensa em colegialidade, você pensa num processo de aprovação. Quando você coloca mais gente decidindo, você tira ali da decisão exclusiva de uma pessoa, do alecrim dourado, a decisão. Então, assim, quando você coloca em mais alecrins dourados a decisão, essa decisão tende a ser mais bem pensada, mais bem motivada. A colegialidade, você prevê que a decisão tem que ser tomada por maioria, dentro de um colegiado de 5, né, de 5 diretores. Você garante que a apreciação tem uma qualidade maior. Já se comprovou por diversos estudos de regulação, de teoria da regulação, que as resoluções mais bem trabalhadas, elas são resoluções colegiadas, assim, que passam pela apreciação de mais de um centro de poder, né, de mais de uma pessoa. Então, a colegialidade, ela ajuda dentro desses instrumentos de melhoria regulatória. E essa motivação reforçada e mínima é basicamente você não só decidir, é você indicar os pressupostos de fato daquela decisão, as consequências, o que você pensou, qual é o seu objetivo. E o artigo 4º e o artigo 5º da lei são muito ilustrativos nesse sentido, assim. E eles estão dentro de um contexto que a administração pública cada vez mais pensa em motivação. E aí eu lembro a vocês, assim, essa lei foi editada logo depois, né, em 2019, logo depois da LINDB, né, das alterações da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, em 2018, que acrescentou dispositivos similares na LINDB sobre sempre indicar consequências práticas, pressupostos de fato, de direito, para a gente ter uma decisão administrativa mais qualificada. Na próxima aula, na aula de amanhã, a Estela vai conversar com vocês sobre instrumentos de melhoria regulatória. E o que são esses instrumentos, as boas práticas regulatórias, e por que isso, né, está na moda, por que isso é importante. E a aula de hoje, ela foi meio que para preparar o terreno para vocês, para mostrar. Se no início dos anos 2000 a gente estava ainda defendendo que a agência reguladora pode editar norma, a gente já passou disso e agora a gente tem que pensar, tudo bem, a agência reguladora pode editar norma, mas tem que ter qualidade. Vamos pensar nessa qualidade? Vamos trazer instrumentos de qualidade, de transparência para dentro da nossa regulação? Para dentro desse direito administrativo complexo de histórico autoritário, com poder executivo doido, tudo junto? Então, assim, a nova lei das agências, ela vem muito nesse contexto. Por isso que era impossível falar para vocês da nova lei sem trazer para vocês esses aspectos de como o direito administrativo mudou e como o direito administrativo hoje é tudo. E como, assim, a gente tem
hoje, dentro do ordenamento, muitas normas coexistindo e convivendo, e a gente tem uma difícil tarefa e um desafio de tentar harmonizar isso tudo. Então, acho que a ideia da aula foi essa, gente. Acho que, enfim, tentando, né, encaixar diversas coisas complexas nesse espaço de quase 2 horas. Eu espero que tenha sido claro para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado do curso, né, que a gente montou. E vocês vão me ver mais uma vez, não sei se felizmente ou infelizmente, mas vocês vão me ver mais uma vez no curso, para a gente falar sobre aí um tema mais doido, que é regulação de inovação e novas tecnologias. Foi meu tema de mestrado. Eu gosto muito do tema de regulação, né? Não à toa fiz o mestrado no tema, agora doutorado no tema. Mas aí a gente vai falar aí um pouquinho sobre os desafios de regular novas tecnologias na próxima aula, que vai ser dia 21. Eu troquei com a Karina, tá? Semana que vem. A Karina vai dar primeiro, eu vou dar depois, porque tive um problema de agenda aqui. Mas é isso, gente. Vou mandar o roteiro para vocês. Muito, muito obrigada. Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. É muito bom da aula. Saudades da sala de aula. E assim que voltar presencialmente, podem ter certeza que a gente marca a coisa presencial na UERJ para matar as saudades. Estou à disposição. Eu e a Ana, a gente tem também um Instagram de direito administrativo, para quem quiser. E meu e-mail também está à disposição, mas vai estar tudo no roteirinho para vocês, que eu vou mandar para a Morena e ela circula aí. É isso, gente. Obrigada, Morena, também pela sempre hospitalidade do CALC. Pô, Ana, muito obrigada. Essa não é a primeira vez que a gente está se encontrando aqui no curso, então eu acho que a gente colheu frutos muito legais do curso do CEPED, assim, um feedback super animado dos alunos, e a ideia desse curso aconteceu bem, a gente sentindo até um pouco uma falta, né, desse aprofundamento e desenvolvimento do direito regulatório na faculdade. E agora a gente está vendo, hoje a gente chegou até 100 e poucos alunos na sala, então a gente está com bastante gente interessada, e as suas aulas também são sempre ótimas, a aula da Ana também maravilhosa, enfim. E eu sei que as próximas aulas também vão ser muito boas, então fico muito feliz de estar com você aqui. E o CALC está sempre de portas abertas, e não só de portas abertas, a gente vai sempre também chamar vocês, porque é uma parceria super importante para o alunado, assim, as pessoas têm muito interesse na área, eu acho que falta, talvez, só a gente conseguir debater mais isso com os alunos. Com certeza, a gente está sempre à disposição, para mim é um prazer, e reforçando aí o time de mulheres no direito público, acho que a gente tem que mostrar que tem muita mulher falando de direito público também, e acho que um curso que tem, acho que se não metade ou a maior parte, né, de mulheres professoras, acho que também isso é bem bacana, e ver alunas aí também à frente do CALC, isso dá muito orgulho, porque eu acho que na minha época era bem mais, enfim, machista do que é hoje, assim, ainda mas eu acho que é bom ver essa evolução, e eu acho que estar presente nesses ambientes acadêmicos, mesmo depois de formada, mesmo com 50 mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu sempre faço questão para mostrar e incentivar as pessoas que, gente, assim, é difícil, é mais difícil para a mulher, mas estamos aí, estamos na luta, e é isso, contem com a gente sempre. E eu que agradeço, imagina, e agradeço também os elogios, gente, imagina, assim, para mim é um prazer dar aula para vocês, estamos juntos, é isso aí. Tá ótimo, obrigada, Ana. Gente, até amanhã, Ana, até semana que vem. Até semana que vem. Tá se vendo. Beijinho. Um beijo, gente, tchau, tchau. Tchau.